Técnico de alto nível europeu aceita projeto do Botafogo e vai ser apresentado nos próximos dias no CT Lone. O Botafogo encaminhou a contratação do meio-campista Wendel, do Zenit, para 2025, informou o GE na tarde deste sábado, 18/1. O clube russo aceitou a proposta do Glorioso e faltam apenas detalhes burocráticos para a negociação ser concluída. Os valores não foram divulgados. Wendel já havia topado a oferta alvinegra e entrado em acordo com o clube, apostando num retorno ao futebol brasileiro para ficar mais perto do radar da seleção. Com passagem pela seleção brasileira e pelo Sporting de Portugal, Wendel está no Zenit desde 2021. Na atual temporada, ele fez 2 gols e deu 11 assistências em 19 partidas pelo clube de São Petersburgo. Luiz Henrique será jogador do Zenit. O Botafogo e o clube russo chegaram a acordo pela negociação por 35 milhões de euros, 220 milhões de reais, segundo informação do jornalista André Hernan, do UOL, neste sábado, 18/1. Com os termos já acertados, Botafogo e Zenit trocam documentação para finalizar a venda. Falta ainda a assinatura de Luiz Henrique, Rei da América, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. O ex-camisa 7 se torna a venda mais cara da história do Botafogo. Após a inesperada saída de Arthur Jorge para o Al Rayyan, o Botafogo se viu em um momento crucial para redefinir sua trajetória no futebol nacional e internacional. A saída do técnico português, que havia assumido a equipe com a missão de retornar o clube à elite do futebol brasileiro, deixou uma lacuna que a diretoria alvinegra sabia ser difícil de preencher. No entanto, o Botafogo, sempre ousado e buscando dar passos ousados em sua história, iniciou negociações para trazer um dos maiores treinadores da atualidade, Pep Guardiola. A decisão de mirar em Guardiola não foi tomada por acaso. A ambição do Botafogo em ser mais competitivo, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, foi um dos principais motores para essa tentativa audaciosa. O clube, com sua forte tradição e uma base de torcedores fanática e apaixonada, percebeu que não bastava apenas montar um elenco competitivo. Era preciso também de um comando técnico que fosse capaz de levar a equipe a um novo patamar. Acima de tudo, solidificar a marca Botafogo no cenário mundial. Guardiola, hoje reconhecido como um dos maiores estrategistas do futebol mundial, teve uma temporada vitoriosa no Manchester City, coroada com mais títulos na Premier League e com a busca pela Liga dos Campeões. Mas, em 2025, o cenário em Manchester já indicava que o treinador poderia estar à beira de uma nova mudança de ares, após uma década no clube inglês. A pressão de Guardiola por desafios constantes, com a promessa de uma nova reconstrução de sua carreira, abriu uma porta para especulações sobre seu futuro. A proposta do Botafogo foi recebida inicialmente com ceticismo, visto que o clube carioca não estava entre os grandes favoritos no Brasil para disputas internacionais, e a competição dentro da própria Liga Nacional sempre exigiu uma visão estratégica apurada para conquistar a tão sonhada vaga em torneios internacionais. No entanto, a possibilidade de comandar uma equipe de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma torcida imensa e apaixonada, e uma crescente estrutura de gestão e recursos, parecia despertar o interesse de Guardiola. Nos bastidores, fontes próximas à diretoria do Botafogo confirmaram que houve uma reunião com representantes do treinador, que estariam dispostos a considerar a proposta alvinegra. A grande vantagem da proposta do Botafogo seria a chance de reconstruir uma grande equipe a partir do zero, algo que Guardiola gosta e conhece bem, após sucessos em clubes como Barcelona e Bayern de Munique. No Brasil, o técnico poderia também provar seu talento em um ambiente de intensa paixão e cobrança, mas com menos pressão do que as enormes expectativas de outros gigantes do futebol europeu. Além disso, o Botafogo estava disposto a oferecer um contrato de longo prazo, no qual Guardiola teria total autonomia para moldar o elenco, contratar jogadores, e até mesmo ajustar a estrutura de base do clube. Com investimentos sendo feitos em infraestruturas de treinamento e no desenvolvimento de jovens talentos, o Botafogo visava a longo prazo um projeto semelhante ao que Guardiola implementou no Manchester City, focado na formação de um elenco competitivo, jovem e dinâmico. A chegada de Guardiola também se encaixaria em um novo momento da história do Botafogo, que busca recuperar sua glória. O clube, depois de um período de reconstrução financeira e administrativa, já mostra sinais de força no futebol nacional, com grandes investimentos na contratação de jogadores de qualidade, além da chegada de um novo patrocinador master que tem permitido ao clube alavancar seus recursos. No entanto, sem uma liderança técnica à altura, esses esforços seriam limitados. Em termos de futebol, o estilo de jogo de Guardiola, conhecido por seu controle de posse de bola,
transições rápidas e construção ofensiva desde a defesa, seria um grande trunfo para o Botafogo. Isso poderia revolucionar o futebol brasileiro, onde o jogo tático e físico ainda predomina em muitas equipes. A ideia de implementar um sistema de jogo mais europeu, com forte ênfase no coletivo e na organização, poderia elevar a competitividade do time no cenário nacional e também nas competições continentais. Um dos desafios seria a adaptação do técnico catalão ao futebol brasileiro, que possui características muito próprias, como o ritmo acelerado e a imprevisibilidade das partidas. No entanto, Guardiola demonstrou ao longo de sua carreira que é um treinador capaz de adaptar seu estilo às peculiaridades de cada liga. E isso poderia ser um atrativo para a torcida e também um grande aprendizado para o próprio treinador. Além disso, a pressão de estar em um time que, apesar de seu potencial, não vive a mesma estrutura dos clubes mais poderosos da Europa, representaria um desafio único para Guardiola, que sempre se destacou por conseguir transformar grandes equipes em potências. A ambição do Botafogo, associada à sua história, poderia criar o cenário perfeito para ele escrever um novo capítulo de sua carreira. Embora a negociação ainda estivesse em estágios iniciais, a especulação de que Pep Guardiola poderia assumir o Botafogo gerou grande expectativa no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. A possibilidade de ver um dos maiores treinadores do futebol mundial no Brasil seria uma atração para a imprensa, para os torcedores e para a indústria do futebol como um todo. A chegada de Guardiola não só mudaria o rumo do Botafogo, mas também elevando o futebol brasileiro a um novo nível de profissionalismo e inovação. Porém, a decisão final dependeria de uma série de fatores, incluindo o desejo de Guardiola em aceitar o projeto e a capacidade financeira do Botafogo de atender às suas exigências. De qualquer forma, a simples especulação de que um treinador do calibre de Guardiola estaria sendo cogitado para o Botafogo foi um grande passo em direção à transformação da imagem do clube e uma injeção de ânimo para sua torcida. Se as negociações se concretizarem, o Botafogo poderá dar um salto significativo em sua história recente, tornando-se não apenas um clube competitivo no Brasil, mas também uma potência internacional capaz de brigar de igual para igual com as grandes equipes do futebol mundial.